Sabe, a memória pode ser uma coisa perigosa. Às vezes, um verdadeiro veneno. Para Ed Casberg, já adulto, dirigindo de volta para a cidade natal dele, Derry, essa memória é quase uma doença. Ela vai consumindo ele por dentro, trazendo de volta aquele verão. O verão que mudou absolutamente tudo. Um verão de amizade, de poder e de um medo que não dá nem para descrever. Imagina a cena, um Ed Kasprak mais velho, bem-sucedido, dirigindo um Cadillac caríssimo. Mas a cabeça dele tá a quilômetros e a muitos anos de distância dali. Aquela estrada que leva pro norte não tá levando ele só pra Derry, tá levando ele de volta pra um passado que ele tentou esquecer. Um passado que ele nem lembra direito, mas que o corpo dele nunca esqueceu. Um passado que o apavora. E essa viagem que começa a puxar os fios soltos da memória dele, sabe? E vem vindo flashes, fragmentos daquele verão. O verão em que um bando de crianças que não se encaixavam em lugar nenhum acabou se unindo. E juntos eles descobriram um pesadelo que vivia escondido bem debaixo do nariz de todo mundo na cidade. Como ele se lembra do amor que sentia pelo Bill Dunberg. Para o Ed, o Bill era mais que um amigo. Era tipo um irmão mais velho. Talvez até a figura paterna que ele não tinha, o gago Bill. Ele sempre sabia o que fazer, para onde ir, e perto do Bill, até um garoto todo medroso e asmático como o Ed se sentia corajoso. Naquela época, ele teria morrido pelo Bill sem nem piscar. E essa frase, ela é a chave de tudo. É o que nos transporta direto para o coração dessa história. Para o momento exato em que o laço entre aquelas crianças começou a se formar. A gente deixa para trás o presente cheio de medo daquele homem adulto e mergulha de cabeça num passado que era, bom, quase inocente. Agora, tenta imaginar um dia de verão perfeito, aquele céu azulzão, sem uma nuvem, uma brisa leve só para aliviar o calor. Para um grupo de garotos que eram sempre os excluídos, os esquisitos, aquele dia ali nos Barrens virou um tipo de santuário, um lugar onde eles finalmente encontraram um objetivo em comum. E o mais legal aqui é que a gente vê a genialidade do Ben Hanscom. O garoto novo, tímido, acima do peso, que todo mundo zoava, de repente ele vira um general. Ele tinha um plano, e o plano era brilhante. E funcionou. Foi ele que mostrou para os outros como eles podiam domar o riacho Kenduskeg. E aqui está o ponto principal: o impacto psicológico que aquele projeto teve neles. Pensa bem. Para essas crianças que viviam apanhando dos valentões e se sentindo impotentes, conseguir dobrar um rio à sua vontade foi transformador. Eles não estavam só construindo uma represa, eles estavam construindo um senso de controle sobre o próprio mundo. O trabalho já estava rolando, a represa tomando forma, mas ainda faltava gente. Faltavam as duas peças finais para fechar esse quebra-cabeça. E foi aí que eles chegaram: Richie Tozier e Stanley Uras. E os dois não podiam ser mais diferentes, né? De um lado você tem o Richie, que chega como um furacão, fazendo piada, imitando vozes, um caos em pessoa. Do outro, o Stan, que fica quieto, só observando, analisando cada detalhe. Cada um trouxe uma energia totalmente diferente para o grupo, mas que no fim era essencial. Essa é a introdução clássica do Richie Tozier. Exagerada, meio ofensiva, mas que de um jeito muito estranho acaba sendo acolhedora. O jeito que ele zoa o Ben, chamando ele de monte de feno, vira quase um apelido interno, uma identidade que só existia ali dentro do grupo deles, longe dos pais, longe dos valentões da escola. E cara, o que eles construíram foi impressionante. O projeto foi crescendo. Eles começaram a buscar mais material no lixão da cidade. Acharam um pneu velho, uma porta de carro todo enferrujado, um pedaço de metal. Sob a liderança do Ben, aquela represinha virou uma fortaleza, uma obra de engenharia infantil que encheu todos eles de orgulho. E é aqui que o clima muda completamente. O som das pás batendo na terra, das risadas, das vozes do Richie, tudo para. O orgulho da conquista dá lugar a uma quietude estranha, pesada. Eles ficam ali, parados, olhando para o que fizeram, a água subindo, mudando a paisagem, e uma seriedade que não existia antes toma conta de todo mundo. É exatamente nesse momento que a inocência daquele dia começa a rachar. É aqui que tudo muda. Porque pela primeira vez, se sentindo seguros uns com os outros, eles começam a contar os segredos terríveis que cada um vinha guardando sozinho. E é o Bill, o líder deles, que quebra esse silêncio. A gagueira dele, que sempre piorava quando ele estava tenso, entrega o peso do que está por vir. Todos eles sentem na hora.
O que quer que ele fosse dizer ia mudar tudo. E aí o Bill conta a experiência terrível que teve no quarto dele com o álbum de fotografias do irmão mais novo, o George, que tinha morrido. Ele descreve a foto do irmão virando a cabeça e piscando para ele. Descreve o sangue de verdade, escorrendo do álbum. E a reação dos outros não é de zoação, não é de dúvida, é de medo. Um medo profundo, de reconhecimento. A história do Bill é como abrir uma comporta. E o Ed, que sentiu aquele mesmo tipo de pavor inexplicável, ele não consegue mais ficar quieto. As palavras dele validam o que o Bill viu e o obrigam a contar sua própria história. Então, Ed narra o seu próprio pesadelo, sobre a casa abandonada na rua Neighbolt, que parecia chamar por ele. O cheiro de coisa podre que vinha de debaixo da varanda. Então, o rosto. O rosto que apareceu na janelinha do porão, um leproso com a pele caindo aos pedaços, que saiu de lá e o perseguiu, revelando por baixo dos trapos um macacão de palhaço prateado com botões laranja. No momento em que o Ed termina a história dele, soluçando, o Ben Hanscom fala. A voz dele é baixa, quase um sussurro, mas as palavras conectam os pontos de um jeito aterrorizante. O pesadelo não era uma coisa isolada. A experiência do Ben foi diferente, mas ao mesmo tempo estranhamente parecida. Num dia de inverno, no canal congelado da cidade, ele viu uma múmia. Isso mesmo, uma múmia toda em farrapos, segurando um monte de balões coloridos. Balões que flutuavam contra o vento. Uma visão impossível. E aterrorizante. E agora a ficha começa a cair. Uma verdade inacreditável, mas que estava bem na frente deles. Eles não estavam lidando com fantasmas diferentes ou com a imaginação fértil. Eles estavam sendo caçados. Todos eles pela mesma entidade. Uma criatura que se transforma no medo mais profundo de cada um. E o detalhe que amarra tudo, a prova final, é essa aqui. O detalhe que unifica tudo. Tanto Ed quanto Ben viram o traje de palhaço prateado com botões laranja. Essa é a confirmação. O leproso do Ed e a múmia do Ben eram, na verdade, a mesma coisa. Todos eles contaram suas histórias, menos um. Todas as atenções se voltam para o Stanley, e o silêncio dele é mais assustador do que qualquer grito. Ele parece mais apavorado do que todos os outros juntos, como se o que ele tivesse visto fosse ainda pior. Mas antes que o Stan possa dizer uma única palavra, antes que o círculo de confissões possa finalmente se fechar, a realidade invade aquele momento. A voz de um policial ecoa pelos Barrens, quebrando o feitiço de medo e de amizade que eles tinham acabado de criar. O momento se perdeu. A chegada do policial espantou todo mundo e deixou a pergunta mais assustadora de todas suspensa no ar. O Clube dos Otários estava se formando, unido por um medo incomum, mas o horror que Stanley Orris viu continuava sendo um segredo. E esse segredo iria assombrá-los por muito, muito tempo.